Amém, irmão? Ameaçou chover, né? Aí o nosso povo não aparece. Mas graças a Deus estamos aqui. Já que nós estamos aqui, nós viemos para aprender. Deus tem algo para falar conosco, né? Em nome de Jesus. Só para lembrar os irmãos, qual foi o... Abra sua Bíblia em Salmo 92, irmão. Quem lembra o salmo que foi lido aqui no começo, irmão? Ah, vocês lembram, né? Mas é Salmo 92, viu? Versículo 13. Versículo 13. Salmo 92, versículo 13. Em nome de Jesus apareceu. Vamos ler, irmão? Plantados na casa do... Vamos? Plantados... Não. Olha aqui o texto aqui. Vocês estão enxergando aqui em cima? Não. Vamos lá. Plantados na casa do... Florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Eu quero falar com vocês sobre isso aí, plantados na casa do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, em Cristo, o que acontece quando eu frequento a igreja, irmão? Talvez, olha, existe muitas pessoas que ficam reclamando, né? Nós temos culto terça, quinta e domingo, 3 vezes na semana, 4 dias à toa. Não é isso? 3 cultos e 4 à toa. E tem gente que reclama. Agora eu já parei para pensar o que acontece quando eu frequento a igreja? O que acontece com a minha vida social, espiritual, emocional? O que acontece com a minha vida quando eu frequento a igreja? Frequentar a igreja não traz um benefício, não é um pequeno benefício ou um benefício só espiritual. Não, eu vou lá e vou aprender mais sobre a Bíblia. Não é isso, não é só isso. Isso é uma pequena parte do que acontece aqui. Mas ao estar na casa de Deus, há muitas coisas que Deus faz conosco neste lugar. E não é só em uma parte da nossa vida. Ele faz no todo, no ser completo. Ele atinge espírito, alma e corpo. Ele atinge espírito, alma e corpo. É por isso que estar na casa de Deus é essencial. Preste atenção no texto, irmão. Olha, vamos ler um antes e um depois, para você entender. Versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Por que o justo vai acontecer isso com ele? Por que ele vai florescer como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano? Por quê? Olha bem, versículo de número 14. Na velhice darão frutos, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de servas e de verdor, manterá o seu vigor. Ele está falando aqui de uma pessoa que passou a sua vida habitando na casa do Senhor. Presta atenção, irmão. Aquele que é plantado na casa do Senhor, olha, aquele que é plantado na casa do Senhor, aqui, os anos vai passando e ele vai sendo alimentado, edificado, fortalecido, tanto, edificado, né? Fortalecido, tanto a sua vida física,
quanto a sua vida social, tanto quanto a sua vida espiritual. A igreja não trabalha só a vida espiritual, a igreja trabalha o ser como todo. Por que que a igreja trabalha o ser como todo, irmão? Se você prestar atenção no que a Bíblia está dizendo, ela está dizendo que aqueles que estão plantados aqui, na casa do Senhor, ele crescerá como a palmeira, desde a sua pequena idade, florescerá, e ele vai chegar na sua velhice, dando frutos e cheio de vida. Por quê? Porque está plantados na casa do Senhor. Olha, irmão, quando eu venho na igreja, não é só o fato de eu estar aqui. Quando eu venho na igreja, eu desenvolvo a minha vida social. Porque aqui eu encontro pessoas de todo jeito, pessoas que têm a sua natureza totalmente diferente da minha. Aqui eu encontro pessoas que têm pensamentos diferentes dos meus, que têm visão diferente da minha, e eu vou conviver com esta pessoa. E quando eu convivo com essa pessoa, a minha vida social melhora. Eu aprendo a conviver com pessoas, convivendo com a diversidade de pessoas que tem aqui na igreja. Então, a igreja, ela tem o hábito de desenvolver a pessoa socialmente. Uma criança que cresce plantado na casa do Senhor é diferente de uma criança que não frequenta a igreja. A criança que frequenta a igreja, ela é aberta, ela socialmente, ela sabe conviver, ela sabe estar vivendo em meio à sociedade. E a criança que não está plantada na igreja, ela fica retraída, ela tem vergonha de conviver com gente. A criança chega aqui tímida e aprende a viver com as pessoas. Socialmente, quem é plantado na casa do Senhor desenvolve, se edifica. Espiritualmente eu recebo de Deus uma graça, unção, capacidade para viver o mundo, para estar no mundo. Eu recebo aqui uma graça do Espírito do Senhor que vai me moldar e me capacitar para viver lá fora. Fora essa questão de eu ser alimentado espiritualmente e me edificar, na casa do Senhor espiritualmente, Deus vai me usar para edificar outra pessoa, diz Paulo. Olha, além de eu estar sendo edificado com a graça de Deus, que abunda e superabunda aqui, ainda assim, serei eu instrumento usado pelo Espírito Santo para edificar outras pessoas. Isso são para pessoas plantados na casa de Deus. Isso torna, irmãos, a necessidade de se estar aqui. Eu não sei como as pessoas conseguem, dentro de si, especificar. Eu acho isso incrível, incrível. As pessoas conseguem, dentro de si, especificar o melhor e o pior culto. Consegue. Tem pessoas que falam, esse culto é bom e esse culto é ruim. Parece que nós chegamos aqui e montamos o culto para agradar ele. Aí, nossa, a irmã na casa dela orou, jejuou, consagrou o Senhor. Hoje eu vou agradar fulano de tal. É assim que a gente faz com o culto, irmão. Então, não vem aqui para ser agradado, vem aqui porque Deus vai fazer você florescer na casa do Senhor. Quem vem dá fruto. Quem vem muda de vida. Quem vem ajuda o outro. Quem vem convive socialmente. Quem vem aprende a viver com outras pessoas. Quem vem se torna servo de Deus. Quem vem melhora a sua vida espiritual. Quem está aqui cresce edificando e sendo edificado, irmão. Na casa de Deus. Na casa de Deus. Aí você convive com... Eu não entendo como que as pessoas conseguem ser maduras na fé e dizer que são pessoas maturadas,
São pessoas que já andou um caminho, já tem 15 anos estando dentro da igreja, mas ainda tem a mente, aquela mente pequena, parecendo um caroço de azeitona. Não, o culto tem que ser assim para que eu possa ir. É assim, irmão? Não. O culto ele tem que agradar a Deus. Eu sou simplesmente aquele que vim buscar a face do Senhor para ser alimentado, para frutificar, para ter na minha vida energia o suficiente para dar frutos espirituais, irmão. Plantados na casa do Senhor. Plantados como? Quem lembra qual foi o salmo que leu aqui? Primeiro salmo, não foi? Vocês lembram o que tem escrito no primeiro salmo? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Olha, bem feliz o homem que não para dar atenção. Mas esse homem é feliz porque antes, em vez de ele dar atenção para esse mundo, para essas coisas, antes, ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. São como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Ele está exemplificando o texto acima. O texto acima está falando da lei do Senhor. Quem é criado, plantado na lei do Senhor, ele dá o seu fruto na estação própria. Não cai e não murcha, porque ele se alimenta da água da palavra de Deus. Ele recebe na sua vida sustento e sustentação pela palavra, pela verdade da palavra. O que acontece aqui na igreja, irmão? É que o louvor expresso, olha, o louvor expresso prega a palavra, a expressão corporal prega a palavra, e a expressão verbal prega a palavra, e a expressão de comunhão prega a palavra. Isso acontece aonde? Na igreja. Na igreja. Aqui na igreja do Senhor. São como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Quem está plantado, a árvore na beira da água, irmão, ela não murcha porque ela subtrai os seus alimentos da terra e não falta água para ela ficar verde, para ter vitaminas, para poder ter proteína, para poder alimentar a árvore, para que ela possa dar fruto no tempo certo. Crente que não frequenta a igreja, ele vai murchando, e um perigo, quem segue ele murcha também, irmão. Murcha também. Quem anda perto dele murcha também, porque vê reclamar, porque vê falar mal do culto, porque vê falar mal de alguém, porque vê por defeitos, achar defeitos. Mas quem está plantado na casa do Senhor não consegue ficar observando defeito de nada, mas veio aqui para ser alimentado pela palavra de Deus. Nós temos um objetivo para vir na igreja. Nós não podemos jamais entender que o culto é como se fosse algo seguinte: ah não, hoje quem vai pregar é o João, eu vou participar do culto online agora, né? Que agora tem. Agora eu vou ligar, pastor, eu não pude, tem gente que já me ligou desse jeito. Eu não pude ir no culto, mas eu assisti ele online. Online não abraça ninguém, irmão. Online você não desenvolve socialmente. Online você vai lavar as vasilhas e ficar ouvindo a TV. Você não está prestando atenção no que está passando, não. Online você está no zap ali, passando mensagem, ouvindo o que está passando na TV lá atrás de você, onde você está. Online você não está aprendendo. Online é para descrente, online não foi feito para crente. Online é para pregar a palavra, não é para a igreja não. Online não foi para crente, sabe por quê? Porque crente gosta da questão pessoal. Eu sou plantado na casa de Deus, eu preciso ir lá receber o que Deus está preparando para mim, em nome de Jesus. Há um rio que corre aqui,
que emana do céu, do Senhor. Você quer ver outra coisa, irmão? Na parábola da figueira, o dono foi procurar fruto e não achou. Mas o cuidador da figueira chegou lá e falou assim: peraí, é para arrancar? Não arranca agora não. Eu vou cavar no pé, eu vou estercar ela, eu vou preparar. Olhe para mim, irmão, isso acontece na igreja, irmão. Isso acontece com os plantados na casa. Você vem aqui, o Espírito Santo começa a dar a você motivos para você prosperar a sua vida espiritual. Começa a colocar no seu coração que você precisa mudar. Você olha um irmão e fala: rapaz, quando eu me converti, aquele irmão não sabia nem falar na frente, agora o irmão já está pregando na frente. Eu preciso melhorar, rapaz. Eu preciso tomar a posição. Rapaz, eu vi um irmão ali, o irmão não sabia nem cantar e agora converteu, não tem nenhuma semana, já está cantando lá na igreja. Não, eu preciso melhorar, eu preciso tomar. Isso é pregação pela pessoa. Pregação de forma de relacionamento. Você olha a pessoa e fala: eu não acredito que Jesus está fazendo tudo isso na vida dessa pessoa. Espera aí, eu estou há 5 anos, 6, 7, 8, 10 anos e parece que não estou produzindo. É só vir para a casa de Deus, irmão. É só chegar aqui. Eu estava em casa orando, quando o Espírito do Senhor falou assim: ó, fala sobre plantados na casa de Deus. Que tem gente que não gosta. Plantar é fincar raízes. É fincar raízes. Preste atenção, aonde eu estou plantado eu dou fruto. Se for na casa de Deus eu vou dar fruto na casa de Deus. Eu vou dar fruto aqui na casa do Senhor. O que é melhor para o meu filho? Frequentar os cultos da igreja ou faltar os cultos, irmão? Qual que é melhor para os meus filhos? Então, é eu que coloco no coração dos meus filhos que frequentar os cultos traz firmeza espiritual, traz crescimento. Eu não criei essa mensagem agora. A hora que a irmã leu o texto aqui, eu falei: ô Jesus, muito obrigado. Eu não esperava que o Senhor ia falar sobre o mesmo assunto na hora que estava começando o culto, sobre aquilo que exatamente eu tinha preparado. O menino pegou o tema comigo antes de começar o culto, faltava aí uns 20 minutos para começar o culto. Ele: pastor, me dá o tema da mensagem. Jeremias 17, versículo 8, irmão. Olha o que diz Jeremias 17, verso 8. Porque ele, como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros, não receia quando vem o calor. Quem está aqui pode passar a tribulação, mas ele tem as suas raízes fincadas. Eu não posso sair da presença de Deus. Eu não posso afastar da presença de Deus. Vem o calor, vem os problemas, mas ele está fincado, as suas raízes estão aqui. Plantado junto, estende as suas raízes ao ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da tribulação, da sequidão, olha, no ano da sequidão, não se perturba e não deixa de dar fruto. Dá fruto o tempo todo. Plantados na presença de Deus. Raizado na presença de Deus. Quanto mais profundo fica o seu amor pela casa, quanto mais desejo de culto tem na sua alma, mais fortaleza, mais graça, mais unção você tem na sua vida, irmão. Quanto mais você frequenta a igreja, não é tempo perdido, é tempo ganho. Você pode não lembrar do culto de quinta, mas te sustentou para o culto de domingo. Eu não lembro do de terça, mas te sustentou para o culto de quinta. Você pode até não entender muita coisa, mas o seu espírito está sendo alimentado nesta noite com louvor, com adoração, com palavra, com testemunho. Você ouviu muitos hinos aqui, uns você conseguiu parar para ouvir, mas outros você não parou, mas mesmo assim o seu espírito está sendo alimentado e as suas raízes
estão fincando o quê? Espiritualmente, socialmente, fisicamente, você está a cada dia mais firme na presença de Deus. E quando o diabo tenta te arrancar, você tem raízes profundas. Você tem raízes fincadas de tal forma que você não consegue sair. Irmão, quem gosta de culto, quem gosta de igreja, o tempo pode passar, mas se você não frequentar culto, te falta uma coisa. O dia, deu terça-feira, se eu não vier para a igreja, irmão, acontece algo dentro de mim tremendo. Parece que enquanto não passa a hora do culto, a minha alma não descansa. Eu posso estar fazendo o que estiver. Eu posso estar na minha cidade, fazendo o que estiver fazendo. Deu a hora do culto, parece que a minha alma fala, agora essa hora não é sua. Essa hora é a hora de você estar lá, adorando e exaltando o nome de Jesus. É por isso que o salmista, no Salmo de número 92, ele faz essa alusão, essa comparação aqui da pessoa que está plantado nos átrios do Senhor. Ele coloca isso de uma forma tão bem, que ele diz, olha, o justo que planta na casa do Senhor, até na velhice, olha, até na velhice, ele vai dar fruto. Quando todos dizem para ele que não dá mais, ele vai continuar dando fruto. Eu me lembro de uma entrevista, não foi nenhuma entrevista, foi mais uma conversa com o presidente da Sociedade Bíblica Brasileira, o antigo, agora tem um rapaz novo lá. O antigo, que ficou lá até os seus 72 anos, cuidando da Sociedade Bíblica e produzindo Bíblia, estudando para produzir Bíblia e produzindo Bíblia ali. No mundo inteiro eles têm gráfica que produz Bíblia, né? E é uma sociedade que consegue distribuir Bíblia onde nós não conseguimos ir, eles conseguem mandar Bíblias até de graça para pregar o Evangelho, e já que não pode ir, a palavra vai. E quando ele aposentou, e estava deixando a diretoria da Sociedade Bíblica, e alguém perguntou para ele, mas e agora? O senhor ficou muitos anos, mais de 30 anos na Sociedade Bíblica, e servindo, dirigindo, produziu, aí falou o que ele produziu, as Bíblias que ele traduziu, a forma, né, Bíblia jovem, muitas Bíblias que ele traduziu, mudou a linguagem, junto lá com a sua equipe, ele fez tudo isso. Aí olhou para ele e falou assim, mas agora na sua velhice, ele falou assim, com certeza, Deus já tem o plano para a minha velhice. Eu estou, não é deixando o reino, eu estou elevando outro passo no reino de Deus. Eu estou subindo mais uma escada. Eu vou deixar de ser diretor da Sociedade Bíblica, mas vou continuar fazendo outra coisa, produzindo outra coisa no reino de Deus. Olhe para mim, irmão, até na velhice, que tem uma coisa que eu acho incrível nas pessoas que vão envelhecendo aqui na casa de Deus. Todo mundo falta, eles não. O jovem tem vigor, tem vontade, tem força, mas não gosta muito de passar o tempo aqui. Ó. Você já prestou atenção que quanto mais velho, o Zé Nilton sabe disso, quanto mais velho a gente fica, mais vontade a gente tem de ir para a igreja? Estou mentindo, Zé Nilton? Não é desse jeito. Parece que a gente já acorda, irmãos, você já acorda pensando na igreja, pensando no culto à noite. Você pensa, rapaz, hoje tem culto, meu Deus, parece que o tempo não passa, hoje tem culto. Mas você não pensa só em vir no culto, você pensa no movimento, no que vai acontecer, nas pessoas, nos louvores, no que você vai fazer aqui. E só fica em casa se estiver doente. Só fica em casa se estiver doente. Toda pessoa já de idade, que cresceu e foi plantado aqui, irmão, a raiz dele está tão profunda e fica tão ligado aqui, que ele tem culto de manhã, ele vem, tem culto à noite, ele vem, tem culto à tarde, ele vem. Por que ele vem? Parece que para ele é o único lugar da terra que precisa estar. Ele não tem ambiente que preenche mais do que estar na igreja. Você levar ele para o shopping, ele até vai, mas não tem nada para ele faz sentido ali. Você levar ele para qualquer lugar, ele não é bom aqui, é bom. Mas era melhor se eu estivesse na igreja. Se eu estivesse lá sentado, ouvindo, era melhor. E isso é por quê? Porque cresceu plantados na igreja. Agora pensa no seu filho, que depende do seu testemunho para ficar aqui.
O quanto você passa para ele de motivação. Não é obrigação, motivação. Que tipo de motivação, irmão? Hoje tem culto. Não, hoje tem culto, irmão. Não, hoje tem culto. Ah, não, é o culto da terceira. Não, não é o culto da terceira idade. É o culto que vai acontecer. Hoje tem culto. Hoje tem culto. A motivação que você passa para o seu filho faz ele gostar ou não do ambiente. Estar ou não aqui. Ter prazer ou não de estar neste lugar em nome de Jesus. Olha aqui, olha. O justo vai crescendo, florescerá, crescerá. O justo, ele cresce, floresce, plantados na casa do Senhor. E na velhice, eles darão frutos. Na velhice, eles darão fruto. Cheirão cheio de vigor. Verdor aí é vigor, é força. Põe o versículo 15 para você ver o final dele. 92:15. Para que ele vai ter toda essa força, irmão? Para anunciar que o Senhor Ele é minha, e nele não há. Quem fala isso é quem conhece Deus. São anos passando e convivendo com Deus na casa do Senhor. Para anunciar para os mais jovens, para anunciar para as pessoas que o Senhor é reto. Hoje eu falei para o meu filho, meu filho, muda o mundo, perco dinheiro, perco tudo, mas eu não perco o meu caráter diante de Deus. Eu não volto a minha palavra atrás diante do Senhor. Ao longo dos anos você vai percebendo que existem algumas coisas que valem mais do que ouro. Vale mais do que tudo. Quando você está diante de Deus, olha o que o salmista escreve. Por que a pessoa cresce plantado aqui? Para anunciar que o Senhor é reto. Uma coisa é eu ouvir sobre Deus. Outra coisa é eu passar anos falando e ouvindo Deus. Então, o velho, depois de velho, ele olha para a sua fé, que tem 40, 50 anos diante do Senhor. Ele olha para isso e fala assim: o Senhor é verdadeiro e puro. O jovem não consegue entender isso aqui, irmão. Se você falar para o jovem que Deus é bom, ele fala, não, é. Mas se você vê o velho falar que Deus é bom, ele não está falando da boca para fora, ele está falando que Deus agiu na vida dele com toda bondade o tempo todo. Ele não está falando do que ele ouviu os outros falar, não. Ele está falando do que Deus fez. Deus fez. Ele fala, rapaz, o Senhor é reto e Ele me sustentou. Quer dizer, eu estou aqui há 40 anos e Deus colocou a mão sobre mim e me segurou aqui durante 40 anos. Não foi algo que alguém me disse, não. É algo que Deus fez na minha vida. Meu pastor Antônio Martins da Rocha, ele tinha um hábito. Toda ceia, quando ele ia celebrar a ceia, e eu achava isso incrível. Eu tinha uns 18 anos, e ia para a ceia, eu achava isso extraordinário. E até perguntava por que Jesus não fazia isso comigo, né? Mas fazia com ele. E eu achava isso incrível. Ele, na hora que levantava a mesa, levantava a bandeja da ceia para orar, o pão e o vinho. Ele pegava o microfone para orar, os irmãos pegavam os pães e os vinhos, porque naquela época lá, ainda era daquele tempo que partia na frente da igreja o pão, né? Aí enquanto os irmãos iam partir o pão ali na frente da igreja, para servir a ceia, ele levantava a mão para orar, e ele profetizava sobre ele. Aquilo para mim era extraordinário, irmão. Aquilo nunca saiu da minha mente. Ele colocava a mão na cabeça dele, e Deus usava ele em língua estranha, e ele profetizava para ele. Eu não sei por que Deus fazia isso com ele, não usava outra pessoa, ou se era uma maneira de Deus usar ele. Eu sei que ele fazia aquilo e aquilo me encantava. E por muitos anos eu perguntei a Deus, mas até hoje ele nunca respondeu por que era daquele jeito. Era uma questão entre ele e Deus. Mas era uma coisa que me chamava a atenção. Eu acho que ao longo dos anos, seus 50, 60 anos de fé, ele adaptou tanto com Deus,
Porque eu acho que na hora que Deus ia falar com ele, ele mesmo colocava a mão, né? Pronto, Deus vai profetizar sobre mim, então eu mesmo... Se Deus só falasse com ele naturalmente, tudo bem, mas para ele, parece que ele tinha que colocar a mão na cabeça. Ninguém entendia, mas para ele, que andou muito tempo com Deus, tinha um jeito. Olhe para mim, irmão. Se você conversar com o Zé Nilton, com a Yolanda, que as pessoas mais velhas têm muitos anos de igreja, Jesus tem um jeito de conversar com eles. Tem um jeito de tratar os pecados deles. Tem um jeito de falar com eles à noite, ou de madrugada, ou na igreja. Tem um jeito de usar eles para cantar. Jesus tem um jeito. Por causa do longo dos anos. O tempo que passou, o tempo que você passa plantado diante do Senhor, você adquire amizade, companheirismo com Deus. Aquela amizade que ninguém consegue entender, mas você sabe quem é Deus. Olha lá, ó. Por que que ele vai florescer e dar fruto? Para anunciar que o Senhor é reto. Ele pode falar que o Senhor é reto? Pode. Porque ele pode olhar para a sua vida e falar: em todo o tempo Deus foi fiel comigo. Amém, irmão? Todo o tempo Deus cuidou. Ele me sustentou, Ele é minha rocha. Nele não há injustiça. Você pode até achar defeitos em Deus. O velho não acha. Ele não consegue. Por causa do tempo que ele passou perto de Deus, ele sabe que Deus é puro e reto. Você conversa com os jovens e fala: não, Deus fez isso comigo, fez isso. Poderia ter feito isso, não fez, ou poderia ter feito aquilo. O velho não tem essa questão. Poderia não, o Senhor é reto. Olhe para mim, irmão. Lembra-se você de uma coisa: o culto é a questão mais importante da nossa vida espiritual. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, fincando raízes, mais tempo e mais experiência você tem na sua vida espiritual. Amém, irmão? Vamos colocar de pé?